Paz e graça, povo de Deus, estamos entrando agora com o programa Poder da Palavra. Hoje nós temos uma mensagem para o seu coração, vai fortalecer a sua fé e a sua caminhada com Deus. Fica comigo, porque Deus tem uma palavra para o teu coração e para o meu coração. Deus tem uma palavra, fique comigo, porque Deus hoje tem uma palavra para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Poder da Palavra. Aqui nós temos oração, aqui nós temos mensagem, aqui nós temos tudo o que você precisa aprender um pouco de Deus. Nesta noite eu tenho uma mensagem para o teu coração. Nesta noite nós vamos aprender um pouco sobre a parábola que Jesus levou do fariseu e os publicanos, que se encontra em Lucas do 18, do versículo 9 ao 14. Aleluias. Irmãos, não sei como você se encontra, não sei como está a sua fé, não sei como está a sua caminhada, mas nos últimos dias, nos últimos tempos, nós estamos vendo a dificuldade que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Deus, Ele vem falar comigo, Deus, Ele vem falar contigo, através da palavra, através dos louvores. Essa parábola que Jesus levou aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, é uma palavra que falam de duas pessoas, né? Essa palavra trata do pecado, do orgulho e seus males. Jesus, ele proferiu 3 parábolas na sua caminhada, relacionada com a oração. E esta é uma delas, relacionada à oração. Nós vamos falar aqui um pouco sobre oração. Esta parábola é relacionada à oração. Esta é uma delas. As outras 2 são o amigo importuno e o juiz iníquo. Os fariseus, amado, na parábola, tinham religiosidade, religiosidade, mas voltou vazio do templo, porque tudo quanto ele apresentava era mera aparência, está no seu coração tão somente cheio de orgulho e de alta justiça. Ele apenas parecia justo diante dos outros, mas no seu coração nem amava a Deus, nem ao próximo. Estamos diante de 3 grandes contrastes de pessoas, de orações e de respostas. Diferentes pessoas, amado. Nós estamos passando por diferentes pessoas. Quem eram os fariseus? Quem eram essas pessoas chamadas fariseus? Os fariseus, amado, eram uma seita religiosa judaica, que surgiram lá na segunda metade do período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. Os fariseus eram legalistas, formalistas e hipócritas. Foi isso que Jesus falou. Hipócritas, dando mais valor à tradição do que às sagradas escrituras. Os fariseus acreditavam que era importante a observância de todas as leis de Deus, as quais ensinavam ser um total mais ou menos de 613. Jesus repreendeu severamente os fariseus da sua religiosidade. Que nós não venhamos cair nessa de religiosidade. Lá em Mateus 23:13, mas aí de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha o que Jesus disse. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois
que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais. Eita, que isso é profundo. Nem deixais entrar os que estão entrando. Sabe o que é isso que eu entendo, irmão? Porque tem gente hoje que não quer deixar a obra crescer e nem faz a obra crescer. É hipócrita, irmão. É fariseu. Irmãos. São escribas. Estão dentro da igreja, mas não querem ver o reino crescer. Acham que só eles podem levar para o céu. E não é assim. É o que Jesus está falando, hipócritas, fariseus, escribas. Quem eram os publicanos, irmãos? Aí eu vou entrar na parte dos publicanos, né? Eu vou entrar nas partes dos publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos, mano, eram cobradores de impostos. Eram odiados e tidos como traidores porque trabalhavam para a nação de Roma, que ocupava a terra dos judeus. O termo publicano vem do latim publicus, né? Que significa tesouro nacional. Isso ninguém passa não, irmão. Eu estou passando como ensinamento para vocês. Tesouro nacional. Pois o seu trabalho estava ligado à renda pública. Esses eram os publicanos, né? Geralmente eles extorquiam dinheiro, cobrando a mais e aceitavam o suborno dos ricos. Lucas 3, 12, 13. Lucas 3, 12 e 13. Chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Os publicanos eram classificados justamente com os pecadores, com as meretrizes e com os gentios que não conhecem a Deus. Eram ainda tidos como impuros, porque estavam sempre em contato com os gentios. Esses eram os publicanos. No versículo 9, descreve em resumo o estado interior dos fariseus, que nada discerniam por estar cego pelo orgulho, confiavam em si mesmo. O erro de confiar em coisas fracas. O nosso eu é uma dessas coisas fracas. Irmão, quando nós colocamos o nosso eu para fazer algo, nós estamos a ponto de fracassar, a ponto de errar, a ponto de não dar certo, né? Uma outra coisa fraca em que não devemos confiar. Marcos 10, 24 vai dizer assim, riquezas, né? Marcos 10, 24. E os discípulos se admiravam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí é outra coisa que Jesus ele entra nessa passagem aqui, né? Os publicanos no versículo 9 descreve em resumo o estado interior dos fariseus, que nada discerniam por estar cego pelo orgulho, né? No versículo 9a diz, confiam em si mesmo. O erro de confiar em coisas fracas. O nosso eu é uma dessas coisas fracas. O nosso eu é fraco. Aí se nós formos para riquezas, né? Marcos 10, 24, e os discípulos se admiravam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, nós temos essa fraqueza, né? Os publicanos, os fariseus tinham essa fraqueza do orgulho, né? Em Jeremias 17:5, amado, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço muro, né? Faz do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então nós não devemos confiar muito em homens. Nós devemos confiar no Senhor, que
que está do nosso lado. Então, essas coisas, amado, que nós temos que fazer, né? Então, que nós possamos meditar um pouco, né? Então, são coisas que nós devemos aprender com os publicanos, com essa parábola, né? E diz também esta palavra, uns que confiam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Esse primeiro versículo aqui, amado, de Lucas 18, versículo 9, diz: E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Quantas das vezes você não quer desprezar outra pessoa, querendo ser mais do que a pessoa, porque tem algo a mais, ou porque tem um cargo a mais elevado? Aí, a palavra de Deus diz que 2 homens subiam junto no templo para orar, né? Um fariseu e o outro era publicano. Um era fariseu e o outro era publicano, né? Aí o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha a arrogância, olha o orgulho. Não sou como os demais homens, roubadores. Porque os publicanos, eles cobravam imposto, como eu falei. Os publicanos, eles trabalhavam para a nação da Roma ali. Eles eram cobradores de impostos, publicanos, né? Então o fariseu disse: de demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Ele estava dando as características do publicano, né? Eles orando, os fariseus dando a característica dos publicanos. E isso acontece em nós, né? Nós queremos julgar os outros pela aparência, nós queremos apontar os outros pela nossa intrepidez, mas Jesus nos ensina uma coisa, que nós não devemos julgar, para que nós não sejamos julgados, porque com a mesma medida que nós medimos, nós vamos ser medidos, irmão, aprenda isso. Então o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano, ele reconhecia que era o quê? Pecador. Coisa que o fariseu, ele não percebeu. Que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. E temos que se arrepender do que nós fizemos e deixamos de fazer, que é pedir perdão. Peça perdão. Porque o publicano, ele estando em pé de longe, nem ele queria se levantar os olhos para o céu, né? Mas batia no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Reconhecia que era pecador. Enquanto o fariseu, ele queria reconhecer a sua oração como justo. Olha o que ele diz: e desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Nós temos que se analisar, nós temos que se examinar. Nós temos que ser igual a este publicano. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É a palavra. É a palavra. Não se exalte, mas se humilhe na presença de Deus, porque quem vai te exaltar é o próprio Deus. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser bater, né? Então, que nós não podemos ser igual os fariseus, mas que nós possamos ser e aprender com o publicano. Amém? Fica na paz, que Deus possa te abençoar. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like, para que mais pessoas possam compartilhar esta palavra, esta mensagem, em nome de Jesus.